Bom dia, eu sou Antônio Grandes, sou professor de autoconhecimento, eu falo aqui de Lima. É uma honra estar com vocês aqui, é um grande prazer poder ajudar nesse evento. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o que nós vamos conversar agora, do que eu quero expor. É a soma de ouvir muitas pessoas que sabem muito mais do que eu. E estou reuni na formação do que eu faço para expor um sentimento. É como nos transformar em líderes da situação que nós vivemos naquele momento. A pandemia nos ensinou que tudo mudou, o mundo segue sendo uma tribo global, é uma esfera, e eu sou uma daquelas pessoas que acha que as nações e os países mudaram de fato. Isso se deve que em março seja o país que nós estivéssemos, parece que fomos atacados ali por uma tempestade de areia que nos submergiu, e o que aconteceu naquele momento era uma situação tão crítica que fez com que nós nos transformássemos em autolíderes para podermos orientar nossas famílias, guiar nossas famílias, poder acompanhar as pessoas que dependem de nós, nas nossas organizações, na nossa empresa, enfim. Nessa situação estranha, a gente precisa ter um ponto de referência que seja como esse edifício, por exemplo, que nós vemos ali, é aquela pessoa que vai ser o líder, o mentor, porque precisamos saber qual é o nosso norte, a nossa direção. Nós precisamos definir a direção para onde nós vamos para resolver problema, ou seja, precisamos ter, de alguma forma, muita agilidade de pensamento para poder resolver uma situação estranha e todas as situações estranhas. E nesse trabalho, nessa questão de resolver, muitas pessoas que vão querer estar ao nosso lado e também vão olhar para nós como um ponto de referência. Mas também pode acontecer que teremos pessoas que vão entrar num modo de desespero e vão dizer, não aguento mais, eu não vou seguir em frente. E é aí quando aparece a fé realmente, mas antes da pandemia, nós falávamos que precisamos ser líderes para todos os lados, seguir o caminho de tudo, para sermos rápidos, ágeis, que em dado momento, se, por exemplo, tivéssemos ali com um pneu furado, teríamos 5 pneus para poder substituir, para poder seguir em frente, ajudar as pessoas. E essa liderança mudou. Hoje, mais do que nunca, precisamos ser líderes transformers. Precisamos trabalhar muitíssimo na nossa capacidade para aguentar o estresse, para sermos resilientes em estresse e desenvolver a empatia, que são as metacompetências chamadas hoje, que devem ter os líderes. E a partir daí precisamos criar o nosso espaço. O mundo mudou, todas as estruturas mudaram, os postos de trabalho eliminaram, apareceu o home office. Agora, poucas pessoas que estão trabalhando em casa querem voltar para os escritórios. Muitos de nós estamos estresses. Nós trabalhamos 2 horas a mais todos os dias. Nós começamos a checar os e-mails desde cedo. Nós continuamos trabalhando até as 3 da manhã. E isso cria muito cansaço. E talvez tenhamos doenças novas, que vão ser a fadiga, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Como administrar isso nessa situação? Nós temos esse tempo flexível, o home office, que está na ordem do dia, e nós precisamos nos tornar faróis guias para as pessoas que estão ao nosso lado, para poder iluminar os indivíduos com uma luz diferente, para guiá-los. A partir da empatia, nós precisamos entender o que está acontecendo com o outro e do que ele precisa. E nessa realidade, nessa situação, precisamos também ter em mente que o que dizia Simon Sinek, os líderes, no final, o maior objetivo do líder, e hoje faz mais sentido, é que as pessoas sejam iluminadas por nós e que se auto-iluminem. O nosso objetivo é que essas pessoas brilhem. E o que acontece? Acontece que esse brilho, ele vem de uma liderança
onde nós temos duas pessoas que são aqueles que mais conhecem sobre essa liderança positiva, que são Kim Cameron e que dizem que hoje o líder positivo cria um espaço, um entorno de felicidade onde as pessoas querem se integrar. É aí onde as pessoas se transformam em pessoas mais comprometidas, mais fiéis, mais leais, onde temos mais eficácia, onde não há medo, ainda que tenham crítica, que haja bullying, onde as pessoas com ideias tóxicas acabam se colocando à margem. E nesse espaço nós temos as ideias com melhor qualidade, nós vamos aprender muito melhor e nós falamos disso. Precisamos desaprender para aprender e agora nós precisamos fazer isso muitas vezes durante a mesma jornada. Precisamos ter o que falamos, a terapia do passo a passo presencial, agora que é virtual. E com essa liderança positiva, precisamos fazer com que as pessoas sejam mais participativas, que elas resistam a essa crise e trabalhemos para que as pessoas tenham resultado e que o cliente interno tenha um resultado superior ao que acontecia anteriormente. De alguma forma, hoje, precisamos nos concentrar nas pessoas e não nos resultados. E para isso, precisamos saber qual é o nosso propósito. Para descobrir o propósito, eu vou indicar a metodologia MTP das empresas exponenciais, que é a raiz quadrada do input dá os 50% do output. Ou seja, na nossa família, na nossa organização, as pessoas com quem nós trabalhamos, do número total, a raiz quadrada vai ser os 50% do resultado. Então, se eu tenho uma equipe onde somos 10, são 3 que vão realmente fazer a roda girar. E esse é o propósito. E isso precisa se resumir numa frase curta, de 7 palavras, que tenha um verbo de ação, que seja inspiradora, que crie felicidade, que faça com que as pessoas se comprometam, que queiram apostar e que queiram lutar por esse propósito, que de alguma forma mudem a tristeza pela positividade. E nesse momento de pandemia, eu pessoalmente estou trabalhando nessa metodologia MTB, Empresas Exponenciais, vocês podem achar isso na internet, e encontrei que o meu propósito é mudar as realidades de forma positiva. E cada vez que eu termino de dar uma aula ou de uma conferência, uma sessão, as pessoas que estão comigo vão levar algo positivo que vai mudar suas vidas. E a partir daí vem a reflexão. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito na vida? E aí eu acho que está muito claro. Nessa situação, temos muitas pessoas que nos dizem que podemos mudar o mundo. E a pergunta é, vocês podem mudar o mundo de fato? E quero que vocês pensem nisso antes de responder sim ou não. Vocês podem mudar o mundo? Será? Eu não posso. O que eu posso fazer é mudar o meu mundo. Eu posso deixar entrar no meu mundo pessoas positivas, que acordem com sorrisos de manhã, que tenham respeito, que tenham liberdade para falar coisas assertivas, empáticas e resilientes. E outra vez, nessa pandemia, uma pessoa que me inspira muito é a Madre Teresa de Calcutá, e eu gosto dessa reflexão. Não sempre poder fazer coisas grandes, mas que qualquer coisa que a gente faça com grande amor, a gente pode fazer com muito amor, mesmo que sejam pequenas. E outra pessoa que me inspira muito é o Juiz Coma. Vocês podem procurar na internet, ele fala sobre a liderança transcendente. Ele explica a liderança nessa situação, contando histórias. Ele tem uma história muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você, que eu vou ler para vocês. É uma tigresa que estava avançada e ela ia contra as ovelhas e perseguia para se alimentar. E ela não conseguiu sobreviver, mas o seu filhote nasceu e foi recolhido pelas ovelhas, que foi amamentado. O felino aprendeu a pastar e ele também fazia o mesmo barulho que as ovelhas e acabou se acostumando pouco a pouco. Ainda que ele fosse uma ovelha muito diferente do que as ovelhas, mas tinha o mesmo comportamento, e os seus companheiros estavam muito felizes com a sua ovelha tigre. E a ovelha tigre se transformou num ser muito
tranquilo, e ele estava pastando na savana quando um tigre chegou perto e as ovelhas fugiram. E a ovelha tigre seguiu pastando. O tigre a contemplou sorrindo, ele nunca tinha visto um semelhante, era realmente muito diferente. O tigre se aproximou do tigre e quando ele viu o outro, ele gritou de terror e saiu e tentou fugir. O tigre de verdade o reteve, jogou ele no chão e falou: calma, calma, que isso, eu não vou fazer nada, porque nós somos da mesma família, somos da mesma raça. Ele falou: da mesma família? Ele respondeu: eu não sou da sua família. Mas como? Eu sou uma ovelha. Imagina, venha comigo. E o tigre então seguiu, chegou ao lago, perto de um lago espelhado, maravilhoso. Então, o tigre olhou para o filhote de tigre e ovelha e disse para que ele se olhasse. E aí ele olhou e viu que seu reflexo não era parecido com as ovelhas. Então, olha, eu sou maior que você, mas você não percebe que nós somos iguais? Você não é uma ovelha, você é um tigre. O tigre e a ovelha começou a belir. Não, mas não faça esse barulho. Você tem que rugir. E ele seguiu fazendo o mesmo barulho das ovelhas. E ele disse: eu sou uma ovelha e vou continuar fazendo. Então ele trouxe um pedaço de carne crua e o obrigou a comer. Então o tigre e a ovelha comeu a carne crua e ele teve a consciência da sua realidade e ele passou a viver com o tigre e descobriu a sua vida e o seu propósito. O conto nos mostra que em volta de nós temos ovelhas e temos as pessoas que são tigres. E tem uma comprovação disso, o que faz é uma prova que nos passa por isso. Diante de uma tempestade, por exemplo, quando as pessoas voltam da cidade e chegam na nossa frente e uma pessoa é ovelha e a outra é uma pessoa tigre, a diferença a gente vê muito bem por que você está molhado. As duas pessoas, uma é ovelha e a outra é tigre. E a gente pergunta: por que você está molhado? O que a pessoa ovelha vai dizer? Ela vai dizer: eu estou molhado porque está chovendo. E é verdade, está chovendo. E a pessoa tem razão. Mas se a gente pergunta para a pessoa que é tigre, por que você está molhado? A pessoa vai dizer: porque esqueci o guarda-chuva. Então, qual é a diferença? Isso muda completamente a percepção e muda o tipo de pessoa que nós somos. O tipo de pessoas que deixamos entrar no nosso mundo, porque aí está a chave. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Eu posso permitir que entrem no meu mundo pessoas que pensem como eu, que sejam positivas, que queiram levantar de manhã, que queiram trabalhar, que querem lutar. Ou que olhem para a vida e dediquem à vida um sorriso. O preço das pessoas ovelha é que sempre elas vão ser inocentes, elas nunca querem ter culpa de nada. E o que acontece com isso? A partir dessa inocência, elas não vão conseguir resolver sua vida. Porque se elas não são parte do problema, elas também não são parte da solução. Então, o que acontece? Elas entram num sistema de resignação, no qual elas entendem que não podem fazer nada para mudar o que está acontecendo, não podem mudar o seu entorno. E aí elas caminham para o ressentimento e constantemente ressentidos contra o mundo. E, compensação, o que nós precisamos fazer e entender é que nós somos pessoas tigres, ou seja, pessoas que de alguma forma, a partir do momento de tomar decisões, nós vamos trabalhar como seres humanos, para a humanidade das pessoas. A nossa humanidade, a nossa grandeza vem da nossa capacidade de escolher. E aí tem alguma coisa que a gente precisa ter, bem claro, é que nós temos a alma. A alma é o que nós temos dentro de nós e que nos impulsiona a fazer coisas grandes e pequenas. Há pessoas que são magnânimas, e magnânima é a união de duas palavras latinas, magna, grande, e ânima, de alma. Ou seja, as pessoas magnânimas são de alma grande. E nós temos também as pessoas inclusive nós mesmos, que são pusilames, que somos de alma pequena. E isso não é ruim. Ser magnânimo ou ser pusilânime, não, cada um é um. Então, nós precisamos de metas diferentes, de acordo com nossa característica, e precisamos ter metas para que possamos crescer. E como nós vamos crescer? Como vamos conseguir ser pessoas magnânimas? Como podemos ter essa grandeza de alma para poder ajudar mais pessoas? Eu sou uma das pessoas que medita praticamente diariamente. Muito raramente eu não medito. E dentro dos mantras, eu busquei e encontrei uma coisa que me motiva muito, que é ter presente que eu sou a pessoa que é responsável por suas próprias escolhas. E escolher
fazer as escolhas leva a duas coisas. Ansiedade, porque eu preciso escolher entre uma coisa e outra. E por escolher alguma coisa, eu vou deixar de lado a outra. E a outra é assumir a responsabilidade e dar conta dos meus atos. Isso, de alguma forma, vai me fazer mais feliz. E para tomar decisões, eu preciso levantar dados. Antes de tomar uma decisão, eu preciso buscar o maior número de informações possíveis. E esses dados não dependem de mim. Eles dependem do meu entorno, mas sou eu que vou recolher esses dados. E a partir dos dados eu vou ter que decidir. Quanto mais dados, mais decisões eu vou poder tomar. E a partir das decisões, eu preciso me colocar em ação. E essa ação vai trazer os resultados. E tenhamos presente que os resultados também não dependem de mim, dependem das condições do entorno, das pessoas que têm em volta de mim, da vontade que elas têm, do que elas querem fazer e de serem generosas. Então, lembrem-se, dados, decisões, ações e resultados é o processo que eu tenho na vida como algo grande, como magnânimo. Mas dentro dessa magnitude, eu preciso ter presente que nem os dados são meus, e eu não posso influenciá-lo, e nem os resultados são meus, e eu também não posso ter influência total sobre eles. Quando as coisas dão errado e os resultados não são o que eu espero, eu preciso ter essa grandeza de alma para ter o orgulho de mim mesmo e saber que, ainda que eu não tenha tido os resultados que eu esperava, eu apliquei todos os meus valores. Na minha vida, os valores mais importantes são a honestidade, de entender que eu não vou mentir, não vou roubar, não vou enganar e não vou permitir que ninguém menta, ninguém roube, ninguém engane no meu entorno. A excelência para fazer cada vez melhor e o máximo que eu posso. Se hoje eu fiz melhor que ontem e menos que amanhã. E respeito para as pessoas. Não odiá-las, não acosá-las, entender que que o outro tem as suas condições e liberdade. Liberdade para dizer de forma respeitosa o que eu sinto. Quando eu me coloquei para mim mesmo quais que seriam meus valores, talvez a pergunta seria essa: o que eu quero ser na minha vida? Então, neste mundo, o que eu quero ser, e a minha proposta é que vocês tenham a vida mais feliz possível. E tem exemplos que são as áreas azuis do mundo. As áreas azuis do mundo são esses lugares onde a pessoa vive mais, onde temos mais pessoas que chegam nos 100 anos, independentemente de estarem doentes ou não, eles chegam. Onde que eles estão? Bom, vocês têm na América Latina, na Costa Rica, tem outra na América, nos Estados Unidos, tem 2 no Mediterrâneo e estão todos um na frente do outro. E outra questão que é a melhor de todas está no Japão. O que faz esse pessoal que eles são tão felizes lá, que de certa forma estão tão satisfeitos com si mesmos e continuam a viver e chegam até 108 anos. E os japoneses falam Ikigai, que quer dizer aquilo que dá sentido à minha vida. O Ikigai é aquilo que faz que tua vida vale a pena, possa valer a pena. E você tem um propósito na vida, a tua visão, tua missão, aquilo que dá sentido a você ficar vivo. Aquele talento que você tem dentro de você e que é útil para os outros, e por isso as pessoas querem estar com você. Você pode ter vários na vida, mas eu proponho quando a gente começa a ficar cansado, volta para a tua criança interna. Lembras aquela ilusão que você era aquela ilusão que você tinha quando você era criança, aquilo que você queria ser. Se você gostava de fazer alguma coisa, faça. Vamos trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar naquilo que dá sentido para a minha vida. Eles também têm uma outra palavra, que é o Ichigo Ishi. O Ichigo Ishi
é aquele sentimento que tinham os samurais, pelo qual ele falava que sempre você tem que tratar seus convidados como se você não fosse ver eles nunca mais na sua vida. E que aquela lembrança de quando eles foram embora da tua casa fosse a mais maravilhosa. Temos que trabalhar que cada vez que a gente vai se despedir de alguém, aquela pessoa saia com aquela lembrança memorável, para que faça que você sempre fique presente dentro dela. E essa reflexão eu adoro ela. Então ele fala para as nuvens, diz, um dia nós vamos morrer, certo? Mas os outros dias não. Vamos viver hoje como aqueles dias que a gente tem que ser um dia mais memorável que nunca. Que as pessoas fiquem lá presentes com a gente e que a partir daí a gente seja magnânimos. Essa magnanimidade, nós estamos na América Latina e fica muito claro no livro do Dr. Miguel Ruiz, Os Quatro Acordos, que diz: a gente tem que ser impecável com as suas palavras, que não pegue nada de forma pessoal, que não adivinhe nem suponha nada e sempre faz o máximo de você. O que é ser impecável com tuas palavras? Que através das nossas palavras a gente manifesta o que a gente é. A palavra pode construir ou destruir. Vá bem além do ser positivo se eu uso as palavras apropriadas. E fazemos com que as pessoas que estão do nosso lado irão interpretar o mundo dessa forma. E não pega nada de forma pessoal, porque você não é o centro de tudo. E o que acontece? Que quando a gente pega consciência disso, a gente vê que a gente não tem controle sobre os outros. Então, nunca atua jamais a partir do seu primeiro impulso, porque a primeira impressão é aquela que conta. Então, se a gente pensa, a gente entenda que nada tem que ser tomado pessoal, você vai ficar feliz. Você vai se concentrar em soluções alternativas. Depois, não faça suposições. Perguntar é muito mais fácil do que presumir. E se você lembra o seguinte: nossa primeira impressão não é real. A gente está cheio de crenças que afetam a tua realidade. Porque pergunta, porque com isso você constrói novas relações. Faça sempre o melhor que você puder. Vamos trabalhar a partir da excelência. Veja oportunidades em qualquer lugar. Em momentos de crise, às vezes aparece parte da tua melhor liderança. Porque, às vezes, em momento de crise, fica muito difícil se comportar com toda a grandeza que você precisa. E fale obrigado. Para nossos filhos, sempre fala. Você fala para teu filho, o que se fala quando alguém te dá um presente? Mas lembra também de pedir por favor. Obrigado e por favor tem que ser as palavras mágicas. Junto com me desculpa que fiquei bravo naquele momento, mas não dê os motivos, simplesmente peça desculpas. E aqui tem uma coisa importante para vocês pensarem. Nesta situação que a gente está vivendo, dentro e fora da sua família, da nossa organização, se pergunta, o que a gente está contribuindo para os nossos vizinhos, colegas? O que a gente está dando? E de quem aprendido e tenho aprendido coisas boas? São pessoas que têm escrito livros? De quem eu aprendi alguma coisa? O que faz que alguém seja generoso com a gente? Que alguém queira nos dar o seu melhor sorriso? Como eu gostaria de ser lembrado se algum dia eu vou embora? Então, o que quero falar para as pessoas que estão comigo, que ainda não falei para eles, para minha família, para meus colegas, e qual é o mundo que eu estou construindo no meu redor? Aí é onde está a chave, o que eu estou deixando? Qual é o seu legado? Cada um tem um sentido, todo mundo tem a nossa forma de falar e o saber para onde a gente vai. Bom, porque essa conferência faz muito sentido hoje para mim, porque nesse andar, eu estou andando por caminhos de deserto, por desertos de sal, onde cada dia é difícil dar um passo a mais. Mas lembre, você tem que saber, tem que ter o meu guia. Sempre temos que saber para onde a gente vai. E cuidado, porque vai ter muitas pessoas que vão querer me parar, vai tentar derrubar, vai me falar em estupidez, para aí.
Então, mas eu tenho que saber, bem claro, que sempre também terá pessoas que querão te ajudar e que estão de acordo com vocês e de que assinam esse acordo para que nos momentos que eu for chorar, nos momentos que fica difícil de me levantar de desespero, eles vão me entregar um doce, alguma coisa, um chocolate que vai fazer que eu possa continuar em frente, que eu possa avançar. Que essas pessoas que estão comigo me falem, para um pouco, relaxa, medita. Se você não faz hoje, você pode fazer amanhã, porque juntos começa a aparecer uma espécie de melodia, uma música, a nossa inspiração para iluminar o mundo sempre, sempre de falando obrigado de tudo que a gente tem. E com isso eu falo, me despido e quero que vocês pensem mais uma vez no pensamento de Maria Teresa de Calcutá. Não sempre a gente pode fazer grandes coisas, mas podemos fazer coisas pequenas com muito amor. Hoje é um dia de reflexão, respeito, confiança. Vamos trabalhar este dia naquilo que a gente quer. Um melhor futuro para nossos filhos, irmãos, pais, amigos, para ter uma melhor organização em todos os sentidos, dar o melhor da gente. E mais uma coisa, aquilo divino que tem em mim se inclina perante aquilo divino que está na frente de vocês. E nunca delegue a responsabilidade e o controle. E para mim é uma honra ter estado aqui com vocês. Querida Muito obrigado. E amigo, chegamos com muita alegria nos instantes finais do nosso evento. Tivemos uma intensa jornada de aprendizado ao longo desses 3 dias. Quanta riqueza de conteúdo foi proporcionada por cada sessão realizada nesse fórum. Agradeço em nome do Comitê Diretivo da Aliança Latina a sua participação em nosso evento nesses 3 dias. Agradeço também nossos patrocinadores pela confiança no nosso trabalho e pela parceria que nos permite a cada ano realizar esse fórum e todas as atividades promovidas pela rede. Agradeço a nossa equipe da Aliança Latina e também a equipe da Abrale pelo apoio para a execução de todos os detalhes nas atividades desse fórum. Precisamos agradecer também imensamente todas as pessoas que dedicaram seu tempo e conhecimento para que pudéssemos trazer o melhor conteúdo e disseminar as melhores práticas para o terceiro setor da saúde nessa 15ª edição do Fórum Aliança Latina. Na organização e planejamento desse fórum, contamos com parceiros que organizaram sessões de conteúdo e trouxeram do seu conhecimento e de suas redes de contatos, ampliando assim ainda mais o nosso olhar no campo social e o alcance dessa iniciativa. Por isso, registramos aqui um agradecimento especial a essas parcerias que trouxeram conteúdo muito relevante para o nosso fórum. A Silvia Lousa Nakache é grande especialista em voluntariado e organizou um painel trazendo informações preciosas para que a gente possa, nas nossas ações, envolvermos cada vez mais os voluntários e ter ações para reter essas pessoas dentro da nossa causa. A Paula Fabiani, do IDES, organizou e mediou um painel de investimento social e trouxe importante visão de filântropos da área da saúde, com dicas sobre o que fazem essas pessoas investir em causas sociais e como melhorar os nossos projetos para receber mais investimentos. A Regina Próspero, do Instituto Vida Raras, organizou e mediou o painel sobre doenças raras e trouxe especialistas de 4 diferentes países para trocarem práticas exitosas e fomentarem a colaboração em rede
em prol das doenças raras na nossa região. É muito importante esse trabalho, que ele tem que se fortalecer e continuar. A Eva Maria Ruiz da Lapa organizou e mediou o painel que trouxe casos de experiências exitosas para a captação de recursos, inovação em projetos e parcerias que podem inspirar novos modelos de mobilização de fundos. A Wanda Heloísa Ferreira, membro do nosso comitê diretivo, organizou e mediou o painel sobre farmacovigilância e a importância para a segurança do paciente. Agradecemos também a presença de importantes especialistas que aportaram dados, informações e conhecimento para esse fórum. A amiga Alessandra Durstin, da United Patients, com uma aula sobre como fazer campanhas de advocacy em tempos de pandemia e incidir em mídias e ações em políticas públicas, utilizando os resultados da pesquisa que realizamos juntos para mensurar o impacto da pandemia no atendimento aos pacientes. O Daniele Costantini, da Human Centered Innovation Design Studio, com uma aula sobre formas de aplicação da ferramenta de Design Thinking para melhorar todos os nossos projetos nas nossas associações. O Davi Mendonça, da EDMP Fundraising Experts, com um workshop sobre inovação em captação de recursos para associações de apoio ao paciente em tempos digitais. E o queridíssimo Dr. André Médici, do Banco Mundial, trouxe dados importantes, difíceis, mas importantes, sobre o cenário econômico para a saúde em 2021, com alertas para onde devemos manter a nossa atenção junto a comissões orçamentárias de cada país para garantir o melhor orçamento para os tratamentos das doenças que aqui representamos. E o Antônio Grande, especialista em coaching executivo em desenvolvimento humano, nos tocou agora com a sua palestra sobre a jornada do propósito da vida de cada um de nós, a importância da empatia, da resiliência, da colaboração na vida pessoal e profissional, para que a gente siga em frente nessa corrente do bem, pois juntos somos mais fortes e juntos poderemos sim fazer as mudanças que sonhamos. Para o próximo ano, estamos planejando muitas atividades para fortalecer esse trabalho em rede e aproveitar a oportunidade que as ferramentas digitais nos trazem para melhorar a nossa conexão entre os membros, aumentar a frequência dos nossos encontros e facilitar essa troca de ideias e iniciativas. Quem sabe podemos oportunizar mais capacitações em diferentes formatos e conteúdos para que possam atender o perfil diversificado na necessidade de cada tamanho de associação e cada membro. Queremos também desenvolver mais projetos colaborativos com a participação da rede. Então, traga as suas ideias, o que você acha que pode ser ampliado se fizermos juntos. Queremos também trazer novos parceiros para a colaboração com a nossa rede e lançar o novo site da Aliança Latina, disponibilizando todos esses conteúdos do fórum, depois do evento, e também outros conteúdos que podem ser produzidos para nos auxiliar. Gratidão sempre. Que Deus continue intuindo as nossas escolhas e nos protegendo todos os dias. Agora,
bom descanso e certamente seguiremos avante, conectados com muito amor. Até breve. A partir do momento que você se dispõe a representar uma causa e trabalhar em benefício do próximo para tentar diminuir as desigualdades sociais que existem e as desigualdades no acesso a tratamentos adequados para uma determinada população, você começa a encontrar outras pessoas maravilhosas que têm os mesmos objetivos e fazem esforços semelhantes por todo o mundo. La Alianza Latina está formada por 110 organizaciones miembros de 21 países que representan a millones de pacientes. El mayor beneficio que nos otorga Alianza Latina es conectarnos con organizaciones que están trabajando en lo mismo que nosotros. El poder interrelacionarnos y conocer a nuestros pares en los diferentes países, aprender de sus experiencias y nosotros poder brindarles las nuestras para que entre todos las organizaciones nos fortalezcamos y tengamos una única voz. La Alianza Latina constituye un proceso de construcción colectiva que nos permite entender las dificultades y las diferencias y las necesidades de lo particular a lo general. O projeto Alianza Latina, cada vez mais, ele está se fortalecendo na medida que os seus membros se fortalecem. Por medio de Alianza Latina aprendimos que juntas somos más fuertes y lograremos mucho más por el bien de todos los pacientes de enfermedades crónicas. La acción que nosotros hicimos junto en Panamá fue participar en la mesa del diálogo por la salud para establecer políticas públicas convocadas por el gobierno. Nosotros presentamos el proyecto Manual para la Felicidad al Premio Alianza Latina 2015. El proyecto fue seleccionado entre los 5 finalistas y recibimos el premio ganador, un incentivo económico que nos permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a los pacientes y a muchas empresas en Bogotá, Colombia. Nós do GARCE aprendemos bastante durante o programa e o grupo passou a se desenvolver melhor, mais profissional, buscando objetivos claros e trabalhando ferramentas realmente que nos auxiliam no desenvolvimento da associação. É muito importante que o esforço realizado pela Alianza Latina esteja alinhado com os desafios do milênio e também a agenda de propostas da Organização Mundial da Saúde. O nosso próximo desafio agora é estreitar o relacionamento com as sociedades médicas, com a academia e com os órgãos governamentais, que já perceberam a nossa presença e precisam se abrir mais para colaborar com essas diferentes organizações que estão se fortalecendo na América Latina. Alianza nos enseñó a hacernos visibles, a que todo el mundo nos conozca, a que los hematólogos nos conozcan, a que los pacientes nos conozcan. Alianza Latina representa para mi organización avance y actualización. Es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida, incluso por mi salud y por la salud de los demás pacientes. He aprendido mucho en Alianza durante 10 años. La Alianza Latina para mí significa unión.